começando o nosso podcast e hoje nós teremos o primeiro episódio da série Fala Feminina. A gente está com uma convidada muito especial, minha gente. Ela é a pastora Rosângela Donato, ela é casada com o Ronaldo, ela é a mãe do Abner, ela também é formada em teologia, em psicologia. Gente, o ministério dela já tem vários anos, é um ministério altamente relevante para o reino de Deus. Ela vai compartilhar mais sobre isso e ela é pastora sênior na igreja metodista lá da cidade de Muriaé. Então, hoje a gente está tendo esse prazer, honra e privilégio de trazer essa grande mulher de Deus para estar compartilhando um pouco mais e abençoando as nossas vidas. Pastora Rosângela, seja bem-vinda. Estar aqui com você. Prazer podermos fazer essa conversa. Eu tenho certeza que vai despertar e edificar a vida de pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Nós cremos, pastora. Eu conheço uma parte, né, da tua caminhada, sou uma admiradora. Você já esteve aqui na nossa igreja em outras ocasiões, fomos extremamente abençoados. E tudo isso queima muito no meu coração, pastora, sobre o que Deus vai te usar de podcast. Mas também sei que a sua caminhada cristã começou muito especial. A gente já vê o sobrenatural de Deus na tua vida, desde esse chamado mesmo para perto do Senhor, para conhecê-lo de fato, direito. E eu queria que você pudesse começar compartilhando como foi o teu encontro com Jesus. Prazer, Ju, falar a respeito disso. Então, o meu encontro com Jesus, ele foi realmente especial, porque eu vim de um contexto católico. Meus pais, minha família sempre inserida na vida da igreja e eu sempre inserida na vida da igreja. Eu sempre estava ali trabalhando, inserido também. E eu conheci o meu esposo, começamos a namorar e decidimos a nos casar. O meu esposo metodista de berço. E interessante, Ju, que na Igreja Católica tem o curso de noivo, bem como em algumas de nossas denominações também Uhum. tem. Nós fomos fazer o curso de noivo. Quando fomos fazer, ele foi constrangido a jurar com as mãos sobre a Bíblia que ele nunca iria me levar para a igreja dele. E aí ele foi ético e ele disse o seguinte: olha, não faz parte da minha crença jurar. Eu não vou jurar, mas eu vou dar a minha palavra que eu nunca vou convidá-la para ir para a minha igreja. Só que algo estava acontecendo e eu entendo que já era o trabalhar de Deus. Eu nasci numa família disfuncional. A minha família tinha questões muito difíceis na área de relacionamento, uma família com muitas agressões verbais, até com agressões físicas, com um histórico de violência muito forte. E eu fui introduzida numa família muito dócil, uma família muito amorosa. E apesar de ser inserida num contexto religioso, não havia prática de fé dentro de casa. Então, quando eu me casei, logo foi uma surpresa, porque nós íamos dormir, eu vi meu marido de joelhos orando, coisa que eu nunca testemunhei dentro da minha casa. E logo depois que ele orava, ele pegava a Bíblia para ler. E ele me perguntava: posso ler para você ouvir? Pode. Aí ele lia e ele me perguntava: você entendeu? Não. Posso explicar? Pode. E nesse movimento de ler e explicar, com 8 meses de casada, eu me converti. E eu tive um encontro real com Jesus. Foi impactante. E no caso da minha família, foi muito traumático. A minha mãe, quando ela ficou sabendo que eu tinha me convertido, foi numa festa de aniversário do meu pai. E mesmo estando meus amigos, mesmo estando a família do meu esposo, porque ela fez isso na frente da família do meu esposo, ela me agrediu fisicamente, na frente das pessoas.
Hoje, quando a gente fala a respeito do assunto, ela diz ter vergonha. Ela diz que não gosta de me ver falando a respeito disso, porque ela tem vergonha do que ela fez. Mas naquele momento, a intolerância, a frustração de me ver fazendo uma aliança com Deus e no conceito dela mudando de religião, trouxe um impacto muito grande para minha família. Mas realmente eu tive um encontro com Jesus. É muito forte por causa dessa oposição que acabou ao longo da tua caminhada, no teu chamado, inclusive, você precisou de muita convicção, né? Em tudo que para você. A gente estava aqui conversando antes nos bastidores e o Senhor estava orando na tua vida. Ele me trouxe um versículo e eu disse, meu Deus, esse realmente parece ser o versículo que representa muito bem, do meu ponto de vista, a sua caminhada do que você já compartilhou. Eu quero ler ele agora para você, pastora. É em Marcos 16, a partir do versículo 16. E estes sinais acompanharão os em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. E depois de ter falado, e o Senhor Jesus foi levado aos... Eu vejo muito esse versículo, né, essa passagem, como uma verdade concreta na tua vida. Tem até episódios em que isso aconteceu verdadeiramente, né? Até como está escrito aqui. Você poderia compartilhar um pouco mais disso, desse teu mover sobrenatural, em que você vê essa passagem acontecendo na tua vida? Sim. Vou trazer para você a minha primeira experiência com Deus, Uhum. porque eu acho que vai nos dar, né, um suporte para a gente ir conversando sobre as intervenções de Deus na minha vida. Eu me converti numa pequena igreja, de uma cidade bem pequena também, chamada Caiana, interior de Minas Gerais. Nos anos 90, não se ouvia na minha cidade, na minha igreja bem pequena, a igreja devia ter umas 30 pessoas, falar a respeito da ação do Espírito Santo. Eu não me lembro, antes da minha experiência, ouvir pregações, ensinos a respeito da atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Só que eu fui para um encontro. E nesse encontro, eu tive uma experiência muito interessante com Deus, Ju. Foi a primeira vez que eu vi os dons manifestos. A falar em línguas, cantar em mistério. E na hora que começou esse movimento, eu senti muito medo, mas muito medo. Tinha uma mulher, ela tinha um canto que parecia um uivo. E eu olhava para aquilo e falava, isso não é de Deus, isso é macumba. E eu fui correndo até o meu pastor, chorando. Falei com o meu pastor, pastor, eu quero sair daqui, porque eu estou com muito medo. E isso aqui é macumba, pastor. Aí ele disse, não é. Isso aqui é a presença de Deus. Não vai embora, não. Pede o Espírito Santo para te visitar. E orou por mim. Quando ele orou por mim, ele liberou uma palavra profética sobre a minha vida, dizendo que Deus iria me ungir e que Deus iria me levantar. Só que eu não tinha noção, Ju, que aquilo que ele estava declarando era uma palavra profética. Uhum. Eu voltei para o meu lugar, nós estávamos num lugar de um inverno muito intenso, muito frio, eu com vários casacos. E eu comecei então a pedir. E eu falava, Deus, estou com medo. Eu quero ter o Espírito Santo. Eu não sei o que é esse Espírito Santo, não, mas eu quero esse Espírito Santo. Eu comecei a sentir um fogo me queimando de forma poderosa.
Segundo meu esposo, ele estava muito preocupado comigo, porque ele viu a minha reação, né, de Hum. expressar o meu medo. Mas diz ele que as minhas bochechas estavam vermelhas, que ele via assim, Olha. está acontecendo alguma coisa diferente com a Rosângela. E ele não estava entendendo. E eu fui tirando os casacos. Apesar de ser muito frio, eu fui tirando os casacos. Naquela noite, Ju, eu não vi nada diferente acontecer. Como a gente sempre relata de ter experiência de ver anjos, de falar em línguas, ou de cair no espírito, nada. A única coisa que aconteceu comigo, eu tive uma impressão que uma pessoa aproximou de mim. Quando eu percebi, né, quando eu tive essa impressão, como se uma pessoa aproximasse de mim, foi derramado sobre a minha cabeça um líquido gelado. E esse líquido gelado, ele escorria sobre a minha cabeça e todo o meu corpo. A partir dali, eu fui profundamente transformada. Eu fui profundamente impactada e retorno para minha cidade de origem. E quando eu retorno, as coisas começam a acontecer. E o que que as coisas, né, começaram a acontecer? Como as coisas começaram a acontecer? Eu sabia o que as pessoas estavam sentindo. Eu sabia o que as pessoas estavam pensando, mas eu não sabia explicar. Foi quando eu chamo meu pastor e falo: pastor, está acontecendo alguma coisa muito estranha comigo. Ele me pergunta: o que que está acontecendo? Eu sei o que os outros pensam. Eu sei o que os outros sentem. Eu não sei explicar, mas eu sei. E a partir dali, né? Aí o meu pastor foi me explicar. E ele foi bem, assim, cuidadoso de dizer: não deixe as pessoas ficarem sabendo disso. É porque você vai sofrer muito se as Hum. pessoas ficarem sabendo que isso está acontecendo com você. Porque nós éramos um contexto de uma igreja muito conservadora, de uma igreja muito tradicional. Mas como diz a palavra, como esconder o luzeiro debaixo da É mesa? verdade. Não tem como. E a partir daí, Deus começou a usar a minha vida poderosamente. E os sinais de Deus, Ju, começou a acontecer a partir daí. Porque aí Deus começou a fazer com que pessoas fossem curadas. Eu liberasse palavra de conhecimento quando ainda esse termo não era utilizado. Esse termo de palavra de conhecimento é agora, é É contemporâneo, verdade. né? Quando esse termo não era usado, o Senhor já estava me usando nessa dinâmica sem eu saber exatamente o que era. O que marcou? Eu sou de um histórico de uma família muito simples. Então, até os 17 anos, eu trabalhava na roça. Então, eu trabalhava no meio da lavoura, plantando, capinando, apanhando café, porque a minha região é uma região de café. É Davi, né? Ali no campo. Eu era muito simples. E todos que me conheciam, conheciam a minha simplicidade. Então, o que levava essas pessoas crerem no que Deus estava fazendo? Porque eles sabiam que eu não tinha capacidade de criar aquilo. Ela é muito simples para criar isso, né? Então, a minha simplicidade, é bem caipirinha mesmo, sabe, Ju? Então, a minha simplicidade levou as pessoas a realmente crerem no que Deus estava fazendo na minha vida. E eu acho que esse é o sinal sobrenatural mais marcante na minha caminhada. Porque se eu tivesse vindo de uma família evangélica, de um histórico de pessoas, né, com Sim. experiência com Deus, não, eu fui tirada do nada, Ju, do meio da lavoura. Sabe aquela pessoa super rude, super simples, lá do meio da lavoura e que tem uma experiência poderosa com o Senhor. E aí Deus começa a partir daí trazer os seus sinais poderosos na minha vida. E aí o que você compartilhou a respeito da simplicidade foi a mesma coisa também que falaram de Pedro, né, João. São homens simples, como é que eles estão operando com esse poder? E é o Espírito Santo, né? E eu lembro que você tem algumas histórias, né, nesse contexto do teu ministério, mas de uma oposição, quando você realmente recebeu um chamado nessa questão pastoral. Eu queria que você compartilhasse um pouco, até para quem está assistindo, às vezes sente um chamado de Deus, não necessariamente para ser pastor ou pastora,
mas que muitas pessoas continuam dizendo: "Eu não sei para o que Deus está me chamando, eu não sei como descobrir o meu propósito ministerial". E a forma como isso foi se desenvolvendo na tua vida foi muito impactante para você e hoje impacta a vida de muitas pessoas, muitos outros líderes, muitos outros pastores, né? Então eu queria que você pudesse compartilhar um pouco mais nessa área agora. Quando eu tenho essa experiência poderosa com Deus, e Deus começa a mover na minha vida, e aí eu comecei a ver pessoas sendo curadas, né, pessoas sendo profundamente restauradas, e aí eu me sinto chamada para o ministério pastoral. Uhum. Só que como eu estou falando com você, eu estou vindo de uma família, né, não tinha ninguém para me introduzir na vida ministerial. Então eu cheguei para o meu marido e falei com ele: eu quero ser pastora. Aí ele olha e diz assim: você sabe o que é ser pastora? Eu não sei, não. Mas, Mas já ter sido a revelação. mas eu quero ser pastora. E aí ele procurou um amigo e compartilhou com esse amigo o meu desejo. Esse amigo mandou um livro do Spurgeon a respeito do ministério pastoral. E disse assim para o Ronald: fala com a Rosângela para ver se ela lê e continuar querendo ser pastora, apoia. Ele me deu o livro, eu li, terminei de ler o livro, entreguei para ele e disse: eu quero ser pastora. E aí ele procurou o meu pastor, falou com o meu pastor que eu queria, né, me tornar pastora. O meu pastor deu as orientações e ainda perguntou para ele: você tem noção do que é ser marido de pastora? Porque se ser esposa de pastor já é difícil, imagina esposo de pastora. Uhum. Sendo que ele não desejava o ministério pastoral. Tanto é, Ju, que uma das coisas que muitas pessoas me perguntam é: seu marido é pastor? Não, ele não é pastor, né? E isso é uma curiosidade de muitos. Nisso, eu comecei a fazer o curso teológico, aí eu fiz o curso teológico, mas eu enfrentei muita intolerância. Por quê? Primeiro, por ser essa pessoa que não tem uma herança familiar na qual pudesse me validar no Uhum. ministério pastoral. Segundo, que eu estava dentro de uma igreja histórica, uma igreja conservadora. Então eu era uma menina que não tinha uma validação e, além de tudo, com uma experiência carismática, uma experiência extravagante. E eu não fazia questão nenhuma de esconder. Isso aqui é ótimo. Se fosse hoje, Ju, eu fico pensando assim, às vezes, algumas intolerâncias que eu enfrentei, eu fico pensando assim: eu errei. O que que eu fiz? O que que eu falei que ofendeu tanto? Se Sim. fosse hoje, eu não, sabe, iria me expor tanto como eu me Uhum. expus. Eu não ia querer que as pessoas vivessem o que eu estava vivendo tanto como eu gostaria, e como eu investi, como eu falei, como eu insisti. Porque talvez eu teria enfrentado menos tolerância. Porque eu enfrentei intolerância na família, a minha família foi muito, muito dura comigo. Eu enfrentei intolerância na cidade, porque a cidade tomou uma postura muito negativa em relação à minha conversão, porque na expectativa da cidade, o meu marido iria para a igreja católica, mas jamais eu para a igreja metodista. Hum. Então, isso gerou uma intolerância. Eu enfrentei uma tolerância pelo mover de Deus, algumas coisas que Deus foi fazendo e foi confrontando a estrutura religiosa, foi confrontando a própria estrutura de idolatria, porque foram enfrentamentos. Eu sofri intolerância por também um tempo que não se falava tanto, numa batalha espiritual que Espiritual. nem eu sabia a dimensão que tinha e nem eu tinha entendimento do que se tratava, mas Deus foi movendo a minha vida e me inserindo nesse contexto. Então, nesse contexto de intolerância, se você chegar na minha cidade hoje e perguntar pela história, quem era a mulher aqui na cidade que era chamada de bruxa? Eles vão dizer
né? Porque eu, né, fui de uma forma muito pejorativa, negativa, né, sendo sempre afrontada com o termo, né? Exatamente por causa das ações de Deus, por causa das revelações de Deus, por causa das Uhum. manifestações de Deus. E como eu era muito jovem, não tinha um mentor perto, uma mentora perto, com experiência, tinha coragem de entregar aquilo que Deus mandava. Então, devido a isso, se Deus me falasse alguma coisa a seu respeito, eu ia chegar, eu imediatamente ia falar. Eu não ia selecionar as palavras, eu não ia o lugar, entendeu? Eu ia imediatamente chegar e dizer, olha, Deus me mostrou isso, isso, isso e isso. E você sabe muito bem, né, que isso gera muito conflito. Então, eu tive que enfrentar essas intolerâncias. Poder sair sozinha na rua, ser agredida mesmo, os irmãos da igreja precisarem me levar em casa, volta para o templo. Descontar, né? Você passou um Isso, tempo isso. descontado, né? Muitas humilhações, muitas humilhações. Foi um tempo muito difícil. Hoje eu olho para trás e eu penso que eu só dei conta, verdadeiramente havia uma unção poderosa sobre a minha vida. Se não houvesse essa unção, eu não teria dado conta. E eu precisei ser introduzida no ministério pastoral antecipadamente, porque eu estava correndo risco. Houve uma tentativa, né, de assassinato comigo. E devido a essa tentativa, eu precisei ser introduzida mais rapidamente no Ministério Pastoral para ser tirada da cidade, né, para proteção comigo. E aí eu fui pastorear Cariacica, e ali em Cariacica, numa cidade violenta, numa igreja que naquela época era uma igreja muito sem condições nenhuma de receber uma família pastoral, também ali nós fomos vendo esses sinais, né? E alguns sinais, como você falou, algumas marcas que sinalizaram muito, vamos dizer assim, a ofensa do mundo espiritual com a nossa vida, e uma das marcas, como você falou, foi o envenenamento que a minha família toda sofreu, né? Toda a minha família sofreu o envenenamento e nós passamos por um tempo muito dolorido, muito difícil, mas no qual o Senhor nos guardou e nos protegeu. E segundo o médico que acompanhou no período, o que fez nós não realmente termos sido mortos foi o exagero na quantidade de veneno. Porque se tivesse colocado a medida certa ou menos, teria concluído Nossa. o objetivo. Mas como foi uma quantidade a mais, e aí eu não sei explicar cientificamente para você o Sim. porquê, mas pelo menos foi a fala que ele direcionou a nós. E nesse período do envenenamento, eu não estava só eu, meu marido e meu filho em casa, né? Estava minha irmã, estava meu primo, mãe, ajudante, e E todos foram todos envenenados, né? nós. Passamos por um período muito difícil. Sua irmã estava Estava grávida. grávida. Então foi um tempo muito dolorido. E outro dia nós estávamos conversando sobre isso, né? Como foi difícil, mas como o Senhor nos sustentou. Você falou da batalha Uhum. espiritual. E esse caso do envenenamento, nossa, como a gente vê assim a mão do Senhor, a gente não tem como explicar. E talvez até a pessoa, né, que tentou fazer isso, a gente não consegue entender as motivações, né? Uhum. Mas é uma grande oposição e o inimigo vai utilizar pessoas para tentar matar, roubar e destruir. Uhum. E quando eu lembro que você compartilhou isso em outra ocasião e da tua irmã, né? E a tua família que tinha tido uma resistência, mas aí nessa época já não, né? Já estavam Sim. lhe apoiando, ou seja, Deus já estava movendo esse ambiente de proteção. Uhum. Porque se fosse mais no começo, em que todo mundo também ainda estava mais contra, teria sido em um outro cenário, né? Uhum. Após, né? Até um milagre, né? De Uhum. sobrevivência desse envenenamento. E então, muitas vezes na nossa caminhada, a gente acha assim que algumas portas se abrem e é fácil a gente dizer que a mão do Senhor está conosco, Uhum. né?
Mas se a gente for olhar a vida dos apóstolos, do próprio Paulo, Pedro, e de prisões e açoites e etc., e eles declaravam: a mão do Senhor está comigo. Uhum, Acho que tem muito a ver com essa questão da unção que você disse, eu recebi e me protegeu. uhum. Então, na questão de batalha espiritual, pastora, às vezes é um assunto que não é muito compartilhado e às vezes tem muito preconceito. Uhum. Existem também muitas coisas que acabam saindo, né, do campo teológico e entra muito mais em questões de experiências e algumas pessoas usam isso doutrinariamente, que não seria o caso. Mas o que acontece às vezes é uma falta de entendimento a respeito do real sentido, porque batalha espiritual é real. Uhum. Ela acontece. E se levanta, quanto mais Deus nos levanta. Uhum. Então, eu queria que você pudesse compartilhar. Eu lembro uma história, mas aí foi no começo do teu chamado, que algum pastor disse assim: vamos deixar que ela faça, porque se for de Deus vai perdurar. Se não for de Deus, por si mesmo, né? E a senhora lembra em que contexto foi isso, como foi, que foi uma batalha também, Sim, né? foi na minha cidade, né? Uhum. Uma líder da igreja católica procurou o meu pastor. E ela procurou o meu pastor para que o meu pastor me fizesse calar. Porque na percepção, eu estava trazendo muito transtorno para a cidade. Porque aquela igreja de 30 pessoas, ela começou a ver os sinais de Deus. E uma igreja onde ela está vendo os sinais de Deus, o que acontece? As pessoas vão para lá. Uhum. Né? As pessoas querem estar lá onde estão os sinais de Deus. Uhum. Então, a igreja começou a crescer. Nisso, uma líder da igreja católica chama o meu pastor, que é o pastor Aladia. Eu só tive um pastor, né? Eu me converti, fui para o ministério dele, e do ministério dele eu já saí para ser pastora. Então, ela chama o meu pastor e diz para ele: olha, a Rosângela está causando muito tumulto, está falando que não deve, nós estamos muito insatisfeitos e nós gostaríamos que o senhor fizesse ela parar. E aí o meu pastor sabiamente disse para ela assim: olha, vamos dar um tempo para ela. Se o que está acontecendo com ela é de Deus, ninguém pode deter. Mas se não for de Deus, daqui a pouquinho acaba, daqui a pouquinho para, fica tranquila. A gente não precisa preocupar com isso agora, porque se não é de Deus, não vai continuar. Só que ele tinha clareza, porque ele relatou uma experiência assim, Ju. Ele estava muito frustrado com a nossa igreja. E ele queria entregar a nossa igreja. E segundo o relato dele, que quando ele estava orando para entregar a nossa igreja, Deus falou com ele. E Deus falou com ele assim: não entrega, porque eu vou levantar uma pessoa e essa pessoa você vai precisar estar do lado dela para protegê-la. E aí eu me converto e vou para a igreja. Quando eu chego num domingo de manhã na igreja, minha cunhada vai me apresentar para ele, toda feliz. Pastor, é a minha cunhada, ela se converteu. E aí o Senhor fala com ele: é ela. Eita! É ela que eu vou levantar. Então ele tinha clareza do que Deus estava fazendo na minha vida. Deus, Né? Deus. Nossa, chega. E você compartilhando nisso, né, do que esse pastor, ele também foi muito usado, né? Tô vendo muito uma coisa assim, Barnabé e Paulo, Uhum. né, e uma proteção Sim. de Deus. Ele é o meu modelo, Uhum. né, de homem de Deus, de pessoa que Deus usa. O quanto eu vi, o quanto eu sou testemunha de ver Deus usando a vida dele poderosamente. E ele realmente foi aquela pessoa, né, que esteve ali me protegendo e certificando do que realmente estava acontecendo na minha vida. Uhum. E hoje, o gostoso, Ju, que hoje esse pastor é aposentado, mas ele está no meu distrito e a gente está sempre juntos. Em todas as reuniões pastorais, nós estamos juntos. Sábado mesmo eu vou ter um encontro pastoral que ele vai estar conosco nesse encontro. Ai, que Então é muito bênção. gostoso isso. Uhum. E, pastora,
Deus levanta, né? Eu creio que Ele levanta essas pessoas que dão algum tipo de direção, porque a gente precisa Uhum. realmente. E na história de tudo como Deus tem feito hoje na tua igreja e através da sua vida, com certeza essas lembranças fortalecem, até para enfrentar, né? Dessas batalhas. E você chegou a ter experiências mesmo nessa luta, né, que não é contra carne nem sangue, mas o que é que você diria assim, uma história que tenha te marcado e te mostrado esse outro lado espiritual? Daquelas coisas que às vezes a gente ora e diz assim, Senhor, abre os meus olhos espirituais, né? Tem pessoas que pedem para ter a visão aberta, a gente chama de visão aberta. Você tem visão aberta, você consegue ver o lado espiritual, você consegue ver até aquela parte, talvez anjos, demônios, enfim, e toda essa que faz parte, né, dessa batalha. Você tem experiências assim? Você tem esse campo visual aberto? Como é que você falaria a respeito disso? É, eu não vou dizer que eu tenho muitas experiências, mas teve uma que me marcou profundamente. Eu morava numa casinha muito frágil mesmo, Ju. Assim, eu passei por um tempo de muita escassez nesse tempo dessa cidade pequenininha. E eu morava num local totalmente sem proteção. E meu esposo trabalhava fora da cidade, então à noite ele não estava em casa. E só estava eu e o meu filho. E nisso, foi nesse período de perseguição que já tinham tentado me matar. Então, uma pessoa, né, lógico que eu vi que era um homem, ele chegou nessa minha casa e tentou forçar a porta para entrar. E como a casa era muito frágil, essas portas, sabe essas portas bem frágeis, com aquelas gretas grandes de madeira, com aquelas chaves grandes, consegue arrombar fácil? Sim, sim. E eu conseguia ver, né, a calça dele assim, né, pelas gretas da porta, e eu pensei o seguinte, eu vou pegar uma faca. Pensa, gente, estou sendo sincera e transparente com vocês aqui. Não escandalize com a pastora, não. De jeito nenhum. Né? Eu falei assim, eu vou pegar uma faca e vou ficar do lado da porta. Sim. Na hora que a pessoa entrar, eu dou uma facada nela. E eu me protejo. Nisso eu me levantei para pegar a faca. Então, quando eu me levantei para pegar a faca, eu vi um anjo do Senhor dentro do meu quarto. E aí o anjo do Senhor me deu uma ordem: volta e deita, porque quem vai cuidar de você sou eu. E aquela pessoa não conseguiu arrombar a minha porta. E o que aconteceu de interessante nisso, que eu acho, é que no outro dia eu busquei a polícia. Fui, né, na delegacia buscar ajuda e tal. E tinha o sargento, ele era evangélico. Eu expliquei para ele tudo o que aconteceu, que eu passava as noites sozinhas e tal, e ele sabia de tudo que eu estava vivendo, que a cidade é de 3.000 habitantes, todo mundo sabe o que está acontecendo. Ele sabia as pressões e as perseguições que eu estava vivendo, e ele me disse assim, a partir de hoje, eu vou guardar você, pode ficar despreocupada. Eu vou passar várias vezes durante a noite na sua rua, e eu vou apitar. Se tiver tudo bem, se não tiver, você vai acender a luz e eu sei que eu preciso te proteger. E muitas noites, né, durante a noite eu ouvia ele apitando, que ele estava passando na minha rua para me proteger. Então, eu tenho essa experiência que me marcou e eu sempre vou dizer assim, as pessoas não precisam nem acreditar, mas foi tão poderoso para a minha vida, porque eu estava debaixo de um sentimento de medo, de insegurança. E o Senhor abriu os meus olhos e eu vi, né? Eu contemplei e verdadeiramente o Senhor me protegeu e não deixou aquela pessoa entrar na minha casa e ferir a mim e meu filho. Então, Meu Deus. uma experiência marcante. Ele deu uma ordem de descansa, Uhum, porque quem vai batalhar uhum, sou eu. isso. Pode ser que para muitos de nós teria sido difícil obedecer essa ordem, né? Mas ao longo da sua vida, com certeza, literalmente essa ordem veio novamente, né, pastora? Até o Senhor honrando você, Isso. Ele mesmo saindo em sua defesa em tantas ocasiões. E hoje você está liderando, né, essa igreja que cresceu assim, em, como diz, né, a palavra, em estatura, sabedoria, grandeza, enfim.
mas muitas pessoas, né, milhares de pessoas sendo alcançadas. Você já está no ministério há mais de 30 anos, né, Tem como, 30 como anos, pastora isso. ordenada. E nessa nova, que já não é tão nova assim, mas na sua nova fase, nessa fase atual, com essa igreja em Muriaé, o que você pode dizer assim que, nossa, teve um dia que eu vi realmente a mão do Senhor sobre essa fase aqui do meu chamado? Você teria alguma experiência que mais tenha te impactado? Eu tenho uma imagem que não sai da minha cabeça. Quando eu fui nomeada para Moriaé, eu fui para Moriaé profundamente entristecida, porque eu amava a igreja que eu pastoreava em Cariacica, que foi uma igreja que eu peguei com 15, 20 pessoas, cresceu comigo. Eu tinha um projeto para aquela igreja, eu queria pastorear aquela igreja para o resto da minha vida. E a nossa igreja, o bispo, ele define para onde nós vamos. E ele não precisa nem nos consultar para nos enviar. Mas nesse dia ele me consultou, nós estávamos em concílio. E aí ele iria fazer as nomeações no domingo, 9 horas da manhã, no culto. E ele mandou me chamar às 3 horas da manhã. E quando ele me chama e ele inicia a conversa dizendo assim: Rosângela, eu sei que você vai sofrer muito, mas Deus falou comigo. Eu vou precisar mexer com você. E aí eu comecei, Ju, a comentar, sabe, com ele, os motivos que ele não poderia me tirar. Né? Meu filho estava se preparando para o vestibular, eu estava fazendo uma outra faculdade, eu tinha um projeto para construir uma grande igreja, eu amava aquele lugar e eu queria ficar ali. E ele sempre assim: Deus falou comigo. Depois de um certo ponto no diálogo, ele vira e diz assim: Rosângela, você pode sair da minha sala, voltar para Cariacica, continuar pastoreando Cariacica, sem você saber para onde Deus está me mandar você. Aí eu perguntei para ele: bispo, Deus falou mesmo com o senhor? Ele disse: falou. Aí eu falei com ele: então, para onde que o senhor vai me mandar? Aí eu sempre brinco que ele foi muito episcopal nessa hora, né? Ele me diz assim: Rosângela, olha, você pode sair da minha sala, voltar para Cariacica e continuar pastoreando, e nunca saber para onde Deus iria te levar. Mas, se eu falar, você não tem mais argumento. Você está nomeada. Boa. Aí acabou. Parece com um bispo que eu conheço. Nessa firmeza assim, sabe, Ju? Aí eu falei para ele: pode dizer. Porque se é Deus que está me mandando, eu vou para debaixo de uma árvore. E aí ele disse, né, Central de Muriaé. Quando ele fala Central de Muriaé, eu me assusto. Porque eu falei assim: bispo, o senhor está louco? Aquela igreja tradicional é conservadora. Ou eu vou matar aquela igreja, ou aquela igreja vai me matar. Mas vai ser uma tragédia. E aí ele diz: não, aquela igreja tem um potencial extraordinário. E você tem o perfil para explorar o potencial daquela igreja. E eu fui para Muriaé. Mas eu fui chorosa. Eu fui entristecida, decepcionada. O meu sentimento é: me esconderam. Eu vou fazer o que em Muriaé? Uma cidade pequena, não tem nem aeroporto. Vou fazer o que lá? E vou para Muriaé porque eu sou extremamente obediente, Ju. Eu obedeço meus líderes. Eu tenho a seguinte percepção: eles podem pecar contra mim, mas eu não quero pecar contra eles. Esse é um valor que eu carrego no meu coração, entendeu? Se eu fizer alguma coisa que vá desonrá-los ou ofendê-los, involuntariamente. Mas voluntariamente eu não quero fazer. Então, eu fui para Muriaé, mas chorei 6 meses, Ju, todos os dias. Pregava chorando, ia no Ministério de Louvor cantando e eu derretendo. Né? E aí Deus me deu a visão para a igreja. Não vou entrar nos detalhes, vai ficar muito longo. Deus me deu uma visão para a igreja. Porque a minha dor era: eu não amo esse povo, eu não gosto dessa cidade. E como que eu vou pastorear um povo que eu não amo em uma cidade que eu não gosto? Só que Deus me deu uma visão para aquela cidade. E Deus colocou um amor no meu coração por aquele povo extraordinário. E na visão que Deus me deu, quando Deus me deu a visão, eu estava numa rua que de longe eu via o templo da nossa igreja.
E eu parei na esquina assim, olhando para o templo e falando com Deus assim: Deus, eu não quero fazer o que o Senhor está me mandando fazer, porque eu vou sofrer demais. As pessoas não vão me compreender. Eu vou passar muito aperto, porque a visão que Deus tinha me dado estava dentro do projeto de construção que era derrubar tudo: templo, prédio educacional, casa pastoral, quadra de esporte, e começar uma construção nova para fazer um centro de treinamento, para ali ser um lugar de suporte, de inspiração e treinamento para as pessoas. Sabendo da grandiosidade do projeto, entendendo, né, as minhas limitações, as minhas dificuldades e até a própria cultura da cidade, o preço é alto demais, eu vou sofrer muito. Então, Senhor, eu não quero fazer. E eu em pé no meio da rua, olhando e chorando. Eu acho que algumas pessoas me veem e falam assim, essa mulher não é uma mulher muito assim equilibrada. Porque, né, ela chora no meio da rua. Só que era realmente por causa da presença de Deus. E aí Deus falou comigo. E o que Deus falou comigo me sacudiu de uma certa maneira que eu entendi o impacto do Senhor no meu coração. Porque o Senhor disse o seguinte: Rosângela, você pode ficar. Só que você vai ficar sozinha. Se você quiser ir, vai ser difícil, mas eu vou com você. Se você quiser ficar, você fica sozinha. Meu Deus. Aí, Ju, ali no meio da rua, falei, Senhor, eu vou. Eu vou. E eu quero te dizer, você pode perguntar à minha liderança, às pessoas que caminham comigo. Eu foquei tanto na palavra do Senhor, que eu não queria ficar sozinha, mas que eu iria porque Ele estava comigo, que eu não olhei para as dificuldades, que eu não olhei para os desafios, que eu não olhei para as afrontas, eu não olhei para as humilhações, para as rejeições, eu olhei para a palavra do Senhor. É isso que eu quero. E focado nessa palavra do Senhor, nós estamos avançando, crescendo, construindo, rompendo. E eu posso dizer para você que nós temos visto o milagre de Deus ali naquele lugar. Tem sido extraordinário. E daqui a gente tem ouvido, né? Ainda vou ter o privilégio de conhecer lá Amém. pessoalmente sua igreja. E aí, quando você chega nessa igreja, na verdade, a igreja que você estava pastoreando, como você disse, começou com 30 membros. Você saiu de lá, estavam em quantos membros, pastora? Então, quando eu saí de lá, Ju, devia estar com mais ou menos uns 400 membros. Eu não sei número direito, que eu não lembro, mas devia estar mais ou menos com essa membresia. Que foi um crescimento exponencial. Para a realidade que eu peguei, tinha sido um crescimento exponencial. Isso. E aí, quando você chega em Muriaé, também tinham quantos membros? Eu peguei a igreja com 350 membros. E hoje? Ela está com 1.600 membros. Exatamente. E a gente vê, assim, mais uma vez o Senhor operando, né? Podia ser, e foi, né? Um desafio ainda maior. Mas parece que, mesmo levando para o local fisicamente mais afastado, como você disse, eu me senti como me escondendo. Isso. Na realidade, era o Senhor colocando a luz no lugar certo. Isso. É porque hoje, Ju, construir uma igreja em crescimento numa cidade do interior se torna mais difícil. Nós não temos aeroporto. Então, as conexões que a gente gostaria de fazer, nem sempre a gente consegue fazer, porque quem vai pegar 5, 6 horas de estrada para chegar lá? Quem vai passar o dia inteiro viajando para chegar? Nem sempre tem essas... Nossa, eu vou ficar o dia inteiro de aeroporto para aeroporto, de conexões para conexões, para chegar lá. Então, a gente está orando, queremos um aeroporto. E Deus pode mandar, não duvido não. Queremos um aeroporto para facilitar as conexões, né? Então, assim, o que eu posso te dizer que os sinais do Senhor têm nos acompanhado. Mas tem uma coisa, Ju, que eu gostaria de compartilhar com você. No meio do meu ministério, aconteceu um fato, que foi um fato que Deus quis me esticar em fé. Eu estava pregando numa cidade pequena, numa igreja pequena, onde todos se conhecem. E durante a ministração, Deus me deu uma palavra de conhecimento para uma mulher que Deus estaria curando seu filho. E eu
de púlpito. Eu olhei para aquela mulher e disse: olha, Deus manda te dizer que vai curar o seu filho. Uau. Só que geralmente, quando uma palavra de milagre é liberada, existe um contentamento, uma alegria, um quebrantamento. Verdade. Na vida da igreja, na vida das pessoas que conhecem a história, que estão ouvindo. É verdade. E naquele momento eu percebi que houve uma inquietação. Não entendi muito bem, vi que as pessoas ficaram inquietas, uma cochichou com a outra. Aquele momento de tensão. Não entendi. Continuei pregando, sem entender o que estava acontecendo. No final, aquela mulher veio conversar comigo. Ela chegou e disse assim: pastora, Deus vai curar meu filho? Eu falei com ela assim: Deus me falou que sim. Você sabe o que meu filho tem? Não. Eu não sei o que o seu filho tem. Tá? Meu filho não anda. Meu filho não Uau. fala. Eu falei assim: minha querida, Deus falou. Quando e como, eu não sei. Vamos ver o que Deus vai fazer. E fui embora, né? Fui embora, não era minha cidade, fui embora, mas é uma cidade próxima. E aí, passou um tempo, um pastor me ligou e falou: Rosângela, você sabe o que aconteceu com aquela mulher que você liberou a palavra? Eu falei: não. Você tem notícia? Eu falei: não. Então deixa eu te contar. Ela me descreveu que você deu essa palavra para ela e que um dia ela estava na cozinha lavando vasilha. Foi quando ela ouviu pela primeira vez o seu filho chamá-la pelo nome. E quando ela chegou no quarto, o filho estava em pé no berço. E hoje o garoto é normal. Ele não tem sequela nenhuma. Ele é realmente um sinal de cura. Isso me traz a coragem, Ju, de que nós não controlamos o tempo e a vontade de Deus. Nós precisamos apenas obedecer a sua voz. Se a sua voz ecoar no nosso ouvido, se a sua voz, né, falar ao nosso espírito, nós precisamos apenas arriscar, ser instrumento nas mãos dele. E não ter medo de ficar constrangida, sabe? Não ter medo de perder a nossa reputação, que a gente fica protegendo tanto, né? Não ter medo, mas deixar o Espírito Santo cumprir o que ele quer fazer. Então, quando esse pastor me ligou e me disse que Deus tinha feito, ele falou assim: você tem que vir aqui na cidade, porque você tem que conhecer esse garoto, porque ele é perfeito, ele está sem sequela nenhuma. E foi através da sua vida que Deus liberou a palavra para a mãe dele. Então, isso traz, né, essa alegria, essa esperança, esse contentamento no nosso coração de um Deus que é dinâmico, de um Deus que faz, não é do seu jeito, nem do meu jeito. A melhor coisa é chegarmos, colocarmos a mão e falar: é agora, faz, desse jeito. Não, é do jeito dele, mas ele faz. O que nós precisamos é crer que ele é dono do tempo, né? E a maneira é ele que decide de como ele vai operar para mostrar a glória dele. Que a glória é para ele, né, Ju? Não é para nós, né? É para ele. Interessante que talvez Deus realmente ele não contou com a fé da mãe, né? E a gente até entende, porque imagino na situação em que ele estava, de ter passado médicos e a medicina realmente não ter dado conta. Mas Deus é maior, né? Ele transcende. Agora, nesse mover sobrenatural, já teve algum outro momento, alguma outra palavra de conhecimento, ou algum momento em que você orou e nitidamente, talvez até o que precisava ser curado já estava ali diante de você e que você teve receio, ou você diz assim: não, mas mesmo assim eu obedeci porque eu senti de Deus e liberar. E quais outras assim ocasiões em que isso te marcou no mover sobrenatural através da tua vida? Eu sou muito medrosa, mole, com feridas. Eu falo assim: me dá 10 demônios para expulsar, mas não me dá uma ferida para fazer curativo. Eu tenho muita dó. E chegou uma moça na minha casa. E ela chegou com uma ferida muito grande no braço. E ela chegou com a seguinte palavra: Rosângela, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir para você orar e ele me curar. Ela chegou com essa fala. Falei: tá bom, vou orar por você.
fui para colocar a mão na cabeça dela, nem querendo olhar para o braço, né? Por causa da minha fragilidade. Ela disse, não, é para você colocar a mão na ferida. Aí eu não dou conta desse negócio. Não é nojo, é dó, né? E ela falou assim, é para colocar a mão. E aí, Ju, fiz, né, o que ela foi solicitado, coloquei as mãos sobre aquela ferida que estava assim, muito, sabe, complicado mesmo. E o interessante é que quando eu estava orando, eu vi uma sombra sair da ferida. Isso é uma questão que sempre me chamou a atenção, né? Enquanto eu estava orando, aquela sombra foi saindo. E no outro dia o braço dela estava plenamente curado. Uau. Curado. E ali no momento da oração, você viu essa questão da sombra, mas não viu a ferida começar fechar. a cicatrizar, Não. alguma coisa, não. Ela voltou para casa, no outro dia de manhã ela voltou e falou assim, vim te mostrar meu braço. Perfeito. Nossa. E na hora que a pessoa, né, ela olhou e ela disse, não está acontecendo nada. Ela demonstrou uma falta de fé ou ela disse, não, agora é esperar? Não, ela estava totalmente confiante que alguma coisa ia acontecer. Porque ela tinha ouvido uma voz e a voz tinha mandado ela ir lá para eu colocar as mãos na ferida. Então ela saiu da minha casa assim, segura, de que alguma coisa iria acontecer. Ela não sabia exatamente como, né? E também ela não viu. Porque ela dormiu com o braço ferido, acordou com o braço curado. Ela não viu, o processo foi literalmente da noite por dia. Meu Deus, essas histórias edificam, né, a nossa fé. E a questão, como você falou, de obediência. E agora, eu gostaria de contar só um relato. É que eu falo assim, as coisas de Deus, nós não precisamos tentar entender. Porque tem coisas que não dá para entender. Aconteceu um evento na nossa caminhada, eu não vou contar os detalhes todos, porque é longo. Mas Deus falou para nós que iria dar 3 sinais de intervenção dele nas nossas vidas. Vou falar só um. Olha, é para mostrar a minha glória para o meu povo que está me buscando dessa maneira. Eu vou dar 3 sinais. O primeiro, todas as árvores da cidade vão ser cortadas. Tinha todo um contexto nisso. Porque quando você fala, qual o significado de árvores serem cortadas na cidade? E para que isso? Só, Ju, que quando Deus nos deu essa palavra, nós guardamos no coração. E é muito específica. Né? E não foi uma palavra só para Rosângela. Foi a palavra para um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, sabe, testemunhar essa palavra. Aquelas pessoas estavam ali atentas, ouvindo o que Deus tinha falado. E um dia nós levantamos de manhã, Ju. Todas as árvores estavam no chão. E a nossa cidade tinha, eu acho que eram 55 árvores que formam uma cruz na cidade. Todas as árvores foram cortadas. Foi o primeiro sinal de que Deus estava intervindo na nossa história. Então, depois com outros, né, eu posso te contar os detalhes dos outros sinais. Estou curiosa, minha gente. Vai pegar bastidor de história aqui. Mas só para dizer para você, se fosse uma coisa só, né, particular, eu podia duvidar e acontecer, eu não teria com quem celebrar. Mas como foi uma coisa pública, uma declaração pública, foi um sinal que as pessoas daquela igreja, quando as árvores foram cortadas, todos sabiam que tinha uma intervenção de Deus. Aquilo que para a cidade, para as pessoas que estavam coordenando e fazendo, era apenas uma decisão, né, de mudar a qualidade das árvores da cidade, para nós era uma resposta de Deus. Então Deus tem eu falo que Deus ele é muito criativo, né? Ele tem uma forma de trabalhar que não dá para prever. Se você quer andar, né, a nível de mover de Deus,
de intervenção de Deus e dos sinais de Deus manifestos na sua vida, você não pode prever nada. Você tem apenas que confiar e entender que Deus faz, né, do jeito que está no coração dele. E não querer explicações para tudo. Em muitos momentos da minha caminhada, não dava para ter explicações. Eu precisava apenas crer. Eu tinha duas opções, crer ou não crer. Sim. E eu sempre decidi crer, Ju. Eu sempre optei porque eu vou crer. Vou esperar. Na hora certa eu vou entender porque as coisas estão acontecendo dessa maneira. E tem sido assim a nossa caminhada com Deus nessa construção de espiritualidade. Porque é uma construção, né, Ju? É uma experiência a cada tempo. E as experiências, elas vão se modificando. Não sei se é por causa da nossa maturidade. Ou nos tornamos, né, mais responsáveis, mais conscientes, menos ousado, ou talvez mais ousado, talvez não mais. sei, né? Mas eu posso te dizer que vai modificando. Mas o melhor de tudo é continuar crendo e se tornando um instrumento nas mãos do Senhor para o Senhor fazer o que Ele desejar fazer conosco. Eu falo com o Senhor, pode fazer. Eu estou disposta, eu pago qualquer preço. Né? O meu amor pelo Senhor. Vou falar do meu esposo, que ele não importa de eu falar disso, né? Ele fala comigo, Ju, ele fala assim, eu queria amar o Senhor como você ama. Porque você tem disposição de fazer qualquer coisa em nome dele. E eu tenho essa paixão no meu coração, Ju. Eu sou apaixonada pelo Senhor e pelas coisas dele. Amém, pastora. E o que Deus faz transborda, né, através da sua vida. E nesse âmbito, pastora, do individual para o coletivo, tem a questão de discipulado, né, de cuidado e a multiplicação do que Deus entregou na tua mão. Hoje, na sua igreja, você tem algum programa com o discipulado, na multiplicação de lideranças, de maneira geral, evidentemente, mas eu queria perguntar agora um pouquinho para o nosso público mais feminino, como é a tua questão? Tu tem algum grupo mais restrito, vamos dizer assim, perto de você que você discipula diretamente? Tem outros que têm aquelas escalas em que você tem outros líderes que te ajudam nisso, mas como você faz? Como é essa estrutura? Como é esse desenho? Então, a estrutura da igreja local, nós temos a seguinte visão. Todos precisam serem pastoreados, mas discipular da liderança, porque nós não conseguimos abraçar todos, né? Sim. Então, como eu sou a pastora sênior, o meu alvo são os líderes. Então, eu trabalho diretamente com a minha equipe pastoral, com os meus líderes de rede e com os meus líderes de base. A partir daí, eles vão se multiplicando. Aí, cada líder de rede, cada pastor de rede, vai discipulando, pastoreando a sua liderança e aí chegando nos grupos de pastoreio e multiplicando essa liderança na vida da igreja. Mas eu tenho meu grupo que é a equipe pastoral, né, e de liderança, que são os mais próximos. E tenho pastores, né? Eu tenho alguns pastores que nem são da minha denominação, que são, né, pastores que falam ao meu coração, que eu também falo ao coração deles, pastores e pastoras, nas quais a gente faz essa mentoria, né? A gente faz esse discipulado. Você também uma troca Uma troca de experiência. Com outros pastores. Isso. E na questão no trabalho feminino, no trabalho com mulheres, como vocês têm um ministério específico para cuidado com mulheres? Como está estruturado na tua igreja? Como é esse trabalho? Então, nós temos a rede de mulheres que se multiplica nos grupos de pastoreio. E nós temos uma liderança que a gente trabalha conferências, igual vocês aqui, Sim. A conferência. E eu sou a pastora da rede de mulheres. Sim. Então, além de ser a pastora sênior, né, coordenando o macro, mas eu também estou ali na rede de mulheres, perto delas, né, vivendo os desafios com elas,
treinando a liderança, mas pastoreando as mulheres. Eu sou a pastora da rede de mulheres na igreja local. E aí, através dessas líderes, você vai multiplicando Multiplicando. o cuidado para chegar nos níveis mais próximos Isso, de toda a congregação. isso. Uhum. E aí, assim, eu gosto de estar, sabe, Ju? Eu gosto de estar com elas, eu gosto de ver o que Deus está fazendo através delas. Então, cada pastor tem uma rede. E no meu caso, a minha É é a a de rede mulheres. com a de mulheres. É. E você visualiza, né, nesse teu grupo de lideranças, pessoas que já carregam esse teu DNA no mover do profético, do sobrenatural. Como você chegou perto deles e tentar ser mais específica, por exemplo, não, o discipulado é uma vida na vida, são encontros ao longo do ano, mas, por exemplo, tem algum livro que você trabalhou junto ou trabalha alguns livros específicos para ajudar a desenvolver esses dons e esses talentos que você vê na sua igreja? Sim, eu sempre uso, né, algum material didático ou algum livro na conversa com eles, mas é impressionante, Ju. Numa equipe de liderança, tem aqueles que são mais próximos, tem aqueles que compõem toda a liderança, mas tem aqueles que deitam a cabeça no peito. Não tem. Ai, gente. Aham. Não tem jeito. Esses ficam com o nosso DNA, não tem jeito. A linguagem, a forma de ministrar e até mesmo o movimento do Espírito Santo na vida da gente, essa unção que é derramada, sabe? A gente vê Deus operando através deles da mesma maneira. Isso é visível, né? Eu enxergo e eu assim amo ver isso acontecer, sabe? Eu falo que é o momento assim da honra. Eu ver o Senhor fazendo através deles aquilo que eu vejo que é uma ênfase da ação de Deus na minha vida, né? E assim, eu tenho uma equipe muito especial, Ju. Nós somos um grupo diferente, é lógico, cada um com o seu chamado e sua característica. Aquele que é mestre, aquele que é profeta, aquele que é evangelista, aquele que é pastoral, aquele que é apostólico, mas no nosso meio tem um princípio de honra, tem um princípio de respeito, e eu vejo que eles têm, né, esse princípio de respeito, esse princípio de honra, mas tem aqueles que gostam de cuidar da gente. Sei. Né? E eu percebo que aqueles que gostam de cuidar da gente, eles fluem na nossa unção. Olha. Não é só caminhar junto, não é só ombrar, sabe? Então, aí eu percebo que os que fluem na nossa unção é aqueles que têm o coração derramado no nosso. Então, isso fica visível. Mas chegam junto, Chegam junto. proativamente. Né? Não é algo forçado, é algo que flui naturalmente, né? Eu falo que na liderança, você tem aqueles que fazem o que podem. Né? Quando você aciona, eu vou tentar fazer, né? Eu vou fazer o que der. Né? Tem muitos que vão tentar fazer o que dá mesmo, mas tem alguns que fazem tudo. E eu percebo que esses que fazem tudo é o que a nossa unção é derramada sobre eles. Eles são selecionados não por nós, mas eles se selecionam, né, nessa entrega que eles fazem. Então, isso é visível. Outro dia, o meu bispo, ele falou comigo assim, você gosta mais de fulano, 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 né? Desse jeito comigo. Ai, meu Deus, não dá nem para esconder. Eu falei, não, bispo, é porque eles não fazem o que dá, eles fazem tudo. Uau! Ali com ele. Depois, exatamente essa resposta. Eles fazem tudo. Não é o que dá, mas é tudo. E se a gente transferir isso para a paternidade de Deus, é muito similar, no sentido que você olha assim, Deus ele ama a todos, até porque ele não é limitado como a gente na nossa entrega de amor, ele é supremo.
Mas quando eu vejo a mão de Deus em diferentes maneiras na vida de algumas pessoas, eu entendo que é, na verdade, esse filho que tem o pai, mas é um filho que busca mais pelo pai. E Deus tem todo o poder, todo o amor, toda a unção, todo o fruto, todo o dom. E como você diz, esse que busca mais, ele vai receber mais automaticamente, né? Naturalmente. E eu não lembro de quem é essa frase, mas diz que a unção que você honra é a unção que você vai receber. E pode ser uma boa direção para quem está querendo fluir em algum chamado dentro da igreja, né? Uma vez eu vi o Bill Johnson falando sobre isso e eu me identifiquei muito. Não, Bill Johnson, pelo amor de Deus, não estou me comparando com ele. Mas eu lembro quando eu comecei na igreja de me disponibilizar, seja lá onde fosse que estavam precisando. Então, eu não identifiquei imediatamente que, eu vou ser uma pastora. Então, não. Foi assim, onde a minha igreja está precisando. Eu quero ser útil, eu quero ajudar. Seja lá qual for a tarefa que está ali disponível para fazer. E, de fato, Deus vai levando essas pessoas que têm disponibilidade para outros patamares. E aí eu tenho percebido no decorrer da liderança que não é uma questão de amor, não é uma questão de privilégio, porque não parte da gente, parte do outro. Né? É o outro que se posiciona, e porque se posiciona naquele nível, recebe. Né? Recebe na porção. Então eu tenho visto isso na prática, sabe? E eu fico assim impressionada de ver e feliz também. Amém. O Pajari, falando no âmbito com as mulheres, a gente sabe que a maternidade é um assunto que mexe muito, tanto a biológica quanto a espiritual. E pelo menos eu tenho visto, né, e tem chegado para mim muitas mulheres com esse desejo, inclusive eu sou uma dessas mulheres que tem um desejo da maternidade, ou biológica ou adotiva, mas um dia estarei realizando esse sonho. E enquanto isso, o Senhor tem colocado no meu caminho mulheres que eu tenho orado e elas têm tido a bênção de engravidar, às vezes em cenários totalmente inesperados e realmente sem nenhuma chance, humanamente falando. E o Senhor tem concedido milagres. Isso é uma bênção e alegra muito o nosso coração. Mas eu sei que você também vivenciou algo nessa área que eu gostaria que você pudesse compartilhar aqui pra gente. Eu falo que ser mãe foi uma escolha de Deus. Porque, Ju, eu não era carinhosa. Eu não era nem um pouquinho amorosa. Eu era um bichinho do mato. E o Abner, ele não foi planejado. Eu já tinha 5 anos de casada, mas eu não tinha planejado filho. Eu acho que se o Senhor não me surpreendesse, eu não teria. Por causa do meu jeito rústico de ser. Só que Deus me deu o Abner para me ensinar a ser tolerante, para me ensinar a ser misericordiosa, para me ensinar a amar. Ele veio para me ensinar isso, porque ele me esticou, sabe? Na questão dos sentimentos e na expressão dos afetos. Né? Porque eu não sabia expressar afeto. E através dele, né, eu aprendi. Mas quando o Abner nasceu, quando eu engravidei do Abner, eu passei por aquela luta que você já conhece. Né, que houve uma fala mentirosa que o Abner não nasceria, que ele morreria antes de nascer. Depois veio a fala mentirosa que ele não sobreviveria, que ele morreria em poucos dias, né? E o Abner foi curado de forma extraordinária por Deus. Né? Diante de um diagnóstico com poucas chances de sobrevivência, Deus colocou as mãos sobre ele e o curou. Mas, Ju, o Abner nasceu tão feio. Ai, que quando eu olhei para ele, Ju, eu pensei assim, será que eu vou conseguir amar esse menino feio desse jeito? E a minha irmã, muito, né, também desprendida, ela olhou e disse assim, Zanja, fica triste não, ele vai ficar bonitinho depois. Foi otimista. Mas assim, realmente Deus foi bom com ele, né? Porque Deus depois deu a beleza que ele precisava, né? Mas assim, ao ser mãe, eu aprendi a ter um outro olhar. Se eu fosse pastora hoje,
sem a maternidade, eu seria muito dura, porque eu já sou brava, as pessoas nem acreditam tanto, né? Mas eu sou brava, eu sou firme. E como uma pastora de uma igreja sênior, não tem como não ser, Sim. né? Uma igreja que está em crescimento, não tem nem como não ser, porque senão você não vai, né, governar corretamente. Mas ele veio me ensinar a olhar o mundo de uma outra maneira, com o coração. Uhum. Ele veio me ensinar a amar. E ver Deus curando, ver Deus guardando a vida dele, ver Deus abençoando a vida dele e ver Deus cumprindo as promessas dele, porque quando eu estava grávida dele, Ju, eu vivi essa grande perseguição. E um dia Deus me deu uma palavra a respeito dele, que eu trago no coração e eu compartilho muito com ele essa palavra. Deus disse assim, que da mesma maneira que João Batista era na barriga de Isabel, ele era no meu ventre. Uau! E Deus disse assim para mim, olha, ele na sua geração vai ser excelente, porque eu darei unção de excelência para ele. E todos que estão à volta dele hoje contemplam isso. Sabe que realmente ele caminha debaixo dessa unção. A gente compartilha muito, eu e ele compartilhamos muito. Ele sempre fala, mamãe, Deus está cumprindo a promessa na minha vida. Olha o que Deus está fazendo comigo. Olha a porta que Deus está abrindo na minha vida. Então, realmente, Deus está cumprindo essa promessa na vida dele. Mas eu falo que ele foi instrumento para Deus mostrar a glória dele para a igreja onde nós estávamos inseridos, para a minha família, mas ele foi instrumento para me ensinar a ser amável e pena, Ju, que eu tive um só. Hoje olhando Agora eu queria assim, ter mais. Hoje olhando assim, eu tinha que ter tido pelo menos 3. Uau! Sabe? Mas não foi por tentativa, é porque eu não consegui mesmo. Uhum. Ficou só nele. Mas a maternidade, ela é importantíssima para nós mulheres, Ju. E se você deseja isso, não desista. Clama porque o Senhor vai te abençoar. Você já tem promessa sobre a sua vida. Então lembra do que eu falei, é do jeito de Deus, não é do nosso jeito, né? Só que nós temos muitos filhos espirituais. E há pessoas que Deus nos dá que ocupa esse lugar com maestria. Sim. Não é? Tem pessoas que realmente você vê que não saiu do nosso ventre, mas está no nosso coração, porque nos ama, nos honra e é o presente do Senhor para nós. Então, eu tive só um filho biológico, né? Mas eu tenho muitos filhos espirituais e tenho filhos espirituais que eu sei que realmente me amam de verdade. Então, eu acho que essa é uma das grandes conquistas nossas no Ministério Pastoral. E, principalmente, trazendo essas mulheres para perto do nosso coração. Porque tem mulheres que precisam serem amadas porque não foram amadas pelos pais e nem são amadas pelo cônjuge. E nem tem muita expressão de amor pelos filhos. E aí o Senhor traz e coloca essas mulheres na nossa mão para nós realmente ministrar tudo que tem dentro de nós sobre elas. E aí eu falo, se eu não tivesse experimentado essa maternidade transformadora, hoje eu derramaria muito pouco, Ju, mas hoje eu tenho condições de derramar. É muito engraçado, porque na minha conversão foi num culto de mulheres que não tinha aqui ainda o Ministério de Mulheres na minha igreja, né? E depois foi em outra igreja e o Senhor disse, não, mas você vai ficar naquela. Graças a Deus que é essa a minha igreja. E eu nunca me imaginei no chamado cuidando de mulheres, porque eu nunca fui muito menininha. Eu não gostava nem de rosa, pra você ter noção. Não gostava nem de rosa, mas o Senhor faz isso. E vindo da vida ou de experiências assim no mundo corporativo e a forma que eu tinha que me posicionar, você falando aí, me lembra muito isso. Às vezes, você tem que ser durona, também ninguém diz isso de mim. Você tem que ser durona e lidar com mulheres nos dá uma sensibilidade maior. E essa maternidade, a biológica, já ouvi outras mulheres compartilhando a respeito disso, que Deus transforma algo por dentro para ter essa delicadeza, assim, mais paciência.
às vezes, né? Mas realmente é muito gratificante quando a gente vê Deus agindo na vida, edificando, cuidando e restaurando. Ju, eu falo assim, meu sonho, falar de sonho, né, de fantasia. Eu queria ter, né, nascido num lar evangélico. Eu queria ter sido criada para ser princesa. Fazer inglês, fazer piano, fazer balé. Esse era o meu sonho. Foi ótimo. Mas eu fui criada para ser peoa. No meio da lavoura, com enxada nas mãos e com arma nas mãos, né? Então, eu não fui criada para ser princesa, né? Então, aprender a ser dócil, né? Aprender a ser amorosa também dá muito trabalho, né? Eu não sou tão, né, delicada, né? Mas eu acredito que o que Deus fez na minha vida é visível. Quem caminha perto. É lógico que a pastora Rosângela tem os traços, né? Da mulher guerreira, roceira, né? Ela tem os traços, mas, contudo, sofreu uma grande obra de transformação, né? O Senhor realmente me levou ali, né? Para o lugar de ser trabalhada, moldada, curada, restaurada. E eu louvo muito ao Senhor porque Ele me encontrou, né? Realmente não dá para acreditar, né, no que Ele fez. É muito amor. É muito amor do Senhor com a minha vida. Ele ter feito em mim o que Ele fez. E a gente vê isso, viu? Uma vez que a senhora estava aqui, a gente teve uma reunião de oração, sabe, gente? E eu lembro, a Rosângela orando, passando ali, orando de um por um. Eu estava acuada, mas encostada na parede, e você veio. E aí, gente, eu não sei o que foi, por que foi, até hoje eu estou discernindo ainda no Senhor, mas algo aconteceu comigo. E você veio orando por mim, eu não tinha compartilhado nada a respeito de querer engravidar ou nada disso. Mas quando você veio orar por mim, você foi logo colocando a mão no meu ventre. E quando tu colocou, eu comecei a sentir algo queimando. E eu disse, deve ser a mão dela que tá quente, né? Porque quando tu encostou, eu senti a tua mão quente. Eu disse, não, tô sentindo aqui queimando porque é a mão dela que tá quente e tal. E aquilo ficou tão intenso, tão intenso. E aí, orou. Nossa, amém. E aí você continuou orando por outras pessoas. Aí eu saí daquela salinha, fui pro gabinete de Miguel, sentei no sofá. E a minha barriga ainda queimava. E aí uma outra amiga minha veio atrás de mim, porque disse, Ju, tu saiu com a cara de dor. Eu disse, não, porque minha barriga tá queimando, não sei o que é. Aí ela, quer alguma coisa? Eu disse, amiga, eu quero. Traz uma água bem gelada, uma garrafa de água bem gelada. Pastora, eu ali no gabinete, eu abri a camisa assim. E eu coloquei aquela água gelada na minha barriga. E a quentura não passava. A quentura aqui bem no Nordeste, né, Falar isso? Não passava. Eu deixei a garrafa encostada em mim, a garrafa gelada de água. Não esfriava. Eu fiquei, acho, 1 hora assim, com o meu ventre queimando. E algumas coisas, né, o Senhor falou comigo, outras eu sei que tem mais coisas. Sabe quando você sabe que tem uma experiência e Deus está derramando em porções sobre aquela experiência? E aí eu lembro que isso me marcou e eu senti ministerialmente como se novos frutos estivessem sendo gerados. E Deus falou comigo sobre dores de parto, nesse sentido. E eu quero honrar a sua vida, porque naquele dia isso foi muito importante para mim, porque a experiência continuou assim, para além daquela oração que você tinha feito e você sentiu, né, de Deus de estar impondo, assim como você sentiu aquela palavra de conhecimento, e então eu me sinto como um alvo também do que o Senhor quis fazer através da sua vida e outras coisas, né, que Ele tem feito enquanto a gente te recebe aqui. E, meu Deus, eu queria fazer assim muito mais,
perguntas podem ter os outros podcasts, porque eu tenho certeza assim que o Senhor vai abrir outras portas para você estar voltando e voltando a ministrar também aqui na igreja, mas não posso deixar de perguntar em forma assim de aconselhamento. Aconselhamento para a gente como na vida cristã, nesse sentido de que a gente fala, o pai honra o filho que busca. Na tua vida, que você disse, aí eu vi que realmente eu passei a conhecer a Deus e aquele óleo que veio e a minha vida transformou e etc. Como é que você compartilharia hoje da tua vida, do teu relacionamento com Deus, não o que a gente vê ministerialmente, mas aquele secreto da Rosa, claro que secreto é secreto, mas o que você puder compartilhar. Ele diz, Ju, eu não abro mão de fazer isso. Ju, eu não abro mão de algum jejum. Talvez algum voto que você tenha feito queira compartilhar também. Mas assim, do que é que você não abre mão? O que é que você vê muito que é o recorrente no teu relacionamento com Deus? Da forma de você falar e ouvir a Deus. Então, Ju, o que eu não abro mão? Eu não abro mão da minha vida de jejum. Uhum. Então, na minha igreja metodista, a gente fala da vida de piedade, que é, né, é um trio, né? A gente sempre brinca assim, uma tríade: oração, jejum e palavra. A gente não abre mão, eu não abro mão. Então, eu estou sempre nesse tempo de consagração para ter força para responder às lutas, mas também reconhecendo a minha fragilidade. Se o Senhor não estiver comigo, eu não dou conta de responder tudo que está à minha volta. Eu ouço todos os dias, várias vezes, eu não sei como você dá conta. Eu não sei como você dá conta. Aí eu penso, eu também não sei. Né? Mas é lógico que tem o Senhor que está conosco em todo o tempo. Então, essa vida de consagração, essa vida de estar jejuando, de estar me submetendo ao Senhor, de estar me quebrantando. E a voz do Senhor é no meu coração. Eu gosto de ter tempo de contemplação. Eu sou contemplativa, Ju. Eu gosto daquele tempo, sabe, de entrar em contemplação para entender o movimento de Deus e sentir o que Deus está fazendo. Isso é uma prática. E essa prática é que tem me sustentado, porque com todos esses anos, com todas as perdas, com todas as traições que o ministério traz, você sabe que não é inevitável. Com todas as decepções que a gente sofre, com todas as expectativas frustradas, eu não perco a alegria, eu não perco o amor, né? E a vontade de estar ali realizando aquilo que eu entendo que é do Senhor. Agora, eu tenho uma característica, Ju. Se eu tiver entendimento que é do Senhor, fecha, acabou. Eu só preciso disso, de entendimento, de clareza. Pode ser a coisa mais difícil, mas se eu falar, Deus falou comigo, aquilo ali é sustentado dentro de mim, eu creio tanto que aí eu supero as dificuldades. Então, o que eu não abro mão é dessa contemplação, porque eu gosto muito de enxergar, né, o Davi guerreiro, que vai para as batalhas, mas o Davi quebrantado. Diante dos homens, muito forte, mas diante do Senhor, plenamente quebrantado. Eu tento viver isso, Ju. Você vai falar, pastora, tem um segredo? Seria esse. É forte diante dos homens, mas muito quebrantado diante do Senhor. Porque eu conheço as minhas fragilidades. Então, se não for o Senhor, não vai, Ju. Não dá. Tem que ser Ele. Se não for Ele, eu não saio do lugar. E essa contemplação e a forma mais comum que Deus fala com você seria essa testificação interna. Né? Porque às vezes algumas pessoas compartilham assim, ou eu ouvi, ou eu vi. Para você é mais uma... É a percepção. Né? Algumas coisas eu consigo ouvir muito raro.
sabe? São poucas experiências de ouvir, muito raras, Pontuais, né? né? Muito raras. Visões, mais experiências e, sabe, parece que é um soco no estômago. É algo que eu não sei explicar, eu não sei colocar em palavras, mas é uma força, sabe? É uma convicção tão poderosa que eu não tenho como negar, né? Então, a maior parte é essa convicção poderosa no meu espírito. É isso. Ah, é isso. Então, aquilo ali me dá aquela clareza, né? Amém. Que é assim que o Senhor fala comigo. Tá vendo, gente? Então, não coloca o Espírito Santo numa caixinha. E Deus vai ter que te falar dessa forma. Se ele... Tem gente até que faz como Gideão, né? Molha a lã, seca a lã. Eu fui uma dessas. E depois, com o tempo, fui aprendendo com o Senhor que era sempre uma testificação que ele trazia. E eu que ficava lutando, pedindo sinais. Mas a gente tem que aprender a caminhar, né? Dessa forma em que essa relação é tão fluida que vai vir naturalmente a testificação que precisar. Outro dia eu ouvi uma frase de um pastor que eu gostei demais. Eu falei assim, ele exprimiu em palavras é o que eu gostaria de ter percebido e não percebi. Ele fez a seguinte declaração: quem tem palavra não precisa de sinais. Uau! Ai, gente, socorro, Deus. Então, se você tem uma palavra e essa palavra é de Deus, Ai, amei essa para frase. que os sinais? Gente, quem foi esse abençoado desse Senhor? Mas já recebendo, Senhor, essa frase de cabeceira assim, né? Acordar, quem tem palavra não precisa de sinal. Aleluia, aleluia. Pastor, e aqui para a gente encerrar, qual seria um conselho final para você dizer para alguma pessoa que talvez esteja nos escutando agora e recebeu palavras que diminuíram, palavras que descredibilizaram? De repente ela diz assim, poxa, Deus falou isso no meu coração, mas quando eu compartilhei com alguém, essa pessoa não apoiou e ela acabou dando ouvidos, né, essa voz desencorajadora e tenha talvez até abandonado, né, algum chamado, algo assim. Que conselho final você deixaria para essa pessoa começar a galgar os passos em direção ao que Deus já falou com ela, mas por algum espírito de medo ou desencorajamento, ela está paralisada hoje? O que eu diria para essa pessoa, eu vou até olhar para a câmera, né, Ju? O que eu tenho para dizer a você que está vivendo essa experiência é não perder de vista o que o Senhor fez ou falou com você. Ninguém precisa acreditar na sua experiência. Ninguém precisa acreditar no que Deus falou com você. Só você precisa viver isso na essência. Porque se você viver isso na essência, Deus vai te dar tudo o que você precisa para a promessa se concretizar. Então, não justifique quando duvidarem. Não desanime quando tentarem colocar barreiras à sua frente. Creia sempre e seja perseverante. A perseverança nos faz chegar aonde o Senhor planejou nos colocar. Então, seja paciente e perseverante, porque o Senhor vai ministrar a honra e a alegria no seu coração. Eu acho que é isso, Ju. Uau, pastora. Porque eu teria que ter ficado no caminho se eu dependesse de pessoas, Ju. Eu teria que ter ficado no caminho. Eu só não fiquei por causa dessa esperança, por causa dessa perseverança, né? Por causa dessa fé. Deus falou comigo. Se Ele falou, Ele vai fazer. Eu vou perseverar e esperar. E graças a Deus. Amém, pastor. Achei assim perfeito. E eu lembro uma vez a senhora compartilhando, sabe o quê? Que às vezes a gente tem uma visão que Deus dá e a gente tem que juntar pessoas nessa visão. Mas que na sua igreja tem algo que é assim, se a pastora Rosângela falar que Deus falou comigo, é a testificação que os demais precisam para também abraçar. Então, queria agradecer mais uma vez aqui a sua presença. E para você que está ouvindo, certamente uma marca aqui na vida da pastora, e pode ser na sua vida, é a confiança.
A testificação quem precisa lhe dar é Deus. O seu relacionamento com Ele é o que vai te sustentar, é o que vai fazer você alcançar lugares mais altos. E não é para humilhar, denegrir, não é sobre isso, mas é sobre um propósito que Deus quer que se cumpra através da tua vida. Então, pastora, mais uma vez, muito obrigada. Que o Senhor abençoe ainda mais seu ministério, sua vida, sua família. Continue enviando anjos protetores e continue levantando lideranças fiéis, lideranças mais apaixonadas ainda, como você é, por Jesus e que vão querer fazer parcerias para o reino de Deus avançar. Amém. Amém. Obrigada, Ju, pelo carinho, por esse bate-papo. Acho que foi muito importante. Compartilhar o que Deus faz é maravilhoso, né, Ju? Então, muito obrigada pelo carinho. Amém. Que Ele faça de novo em nossas vidas. Amém. E para você agora tem uma missão, porque eu não vou perguntar se esse podcast te abençoou, porque eu sei que abençoou. Então a missão que você tem agora é abençoar outras pessoas. Você vai pegar esse link no YouTube, vai compartilhar, já vai deixar seu like e não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, no @somospais, no @Fala Feminina, que são os cortes do podcast para o quadro Fala Feminina para as mulheres. E se inscreva também aqui no canal para que o YouTube entenda isso e possa espalhar esse vídeo para que alcance cada vez mais vidas para a glória de Deus. Então, nós nos vemos no próximo podcast.